cérebro entende. Então a gente precisa do marido para sobreviver. Meu povo, minha pova, estamos ao vivo com o Bru Te Ajuda a Se Ajudar de hoje. E hoje eu vou falar sobre dependência emocional do ponto de vista neurocientífico e trazer soluções para ajudar a Laura, que é a nossa participante com a história de hoje, a mudar os comportamentos dela, se tornar uma melhor pessoa para ela. Vamos lá. Bru, nem sei se você pode me ajudar, mas queria entender melhor o meu cérebro para lidar melhor com o que estou passando. Sou casada há 12 anos com um homem que sempre foi o provedor da casa e que é muito ciumento. Para conciliar o cuidado dos nossos filhos com uma renda própria, comecei a trabalhar como secretária virtual. Só que agora um dos meus clientes gostou tanto do meu trabalho que quer me contratar como secretária fixa no consultório dele. Os filhos já estão maiores, já vão para a escola e eu não precisaria mais ficar em casa. Antes de casar, eu trabalhava como secretária executiva e era muito feliz. Então isso mexe com algo que ficou guardado por anos. Ao mesmo tempo, tenho medo de dar um passo maior que a perna, enfrentar tudo isso e ter que voltar atrás. O meu marido já deixou bem claro em várias indiretas que se casou esperando uma mulher presente na criação dos filhos e que não vê motivo para isso mudar. Eu estou tão sem saber o que fazer que ontem tive uma crise de pânico na fila do mercado. Tô até com vergonha de te mandar essa mensagem, mas na live passada você disse que a nossa história pode ser a de outras pessoas, né? Espero que você me escolha, sou sua fã. Muito bem, emoções do ponto de vista neurocientífico, não do ponto de vista psicoterapêutico, nada disso, gente. Lembra que eu sou uma neurocientista, então eu sempre vou trazer o ponto de vista da minha ciência, do que eu sei que eu tô falando. No ponto de vista neurocientífico, emoções são informações. Informações que circulam em forma de neuroquímicos pelo nosso corpo para falar ao mesmo tempo para nossa orelha e para o nosso dedo do pé se estamos seguros ou inseguros. Isso quer dizer que as emoções são as fofoqueiras do nosso corpo. À medida que a gente se sente seguro, as nossas emoções vão comunicar, nos trazer para a consciência essa nossa capacidade de estar em calma, tranquilidade, paciência, equilíbrio emocional. Quando nós estamos nos sentindo inseguros do ponto de vista biológico, cerebral, tá? Eu tô me sentindo num momento em que eu estou sendo ameaçado. Essas emoções vão circular os neuroquímicos que nós interpretamos conscientemente, por exemplo, como medo, ou como ansiedade, ou como depressão. Por quê? Porque eu preciso, de alguma maneira, ter uma coerência entre a informação que meu cérebro está capturando do contexto e a informação que está circulando no meu contexto interno, do que a gente chamaria de interocepção. Então, as emoções, elas são a qualificação desse entendimento biológico desse cérebro, se a gente está ou não seguro nesse momento. Agora vem o rolê da dependência emocional. Se emoção é uma informação e a Laura está se sentindo insegura ao conversar com o marido sobre uma possibilidade de desejo de estender para fora de casa o seu trabalho e a maneira como ela se valida como mulher, o que ela está dizendo? Que colocar os desejos dela, que sair desse lugar do conhecido, do familiar, é assustador. Por que é assustador? Porque quem provê segurança para Laura, pelo que a gente leu aqui, sou casada há 12 anos com um homem que sempre foi o provedor da casa. O que a gente entende quando alguém fala que alguém é o provedor? Que a segurança financeira desse lar é dependente desse homem. Indiretamente, como nós crescemos como pessoas em um sistema onde o dinheiro
dita a nossa segurança, porque ele nos provê as necessidades básicas que a gente precisa para se manter seguro. O detentor das finanças é o detentor da segurança. Vamos pensar que a gente está lidando com um mecanismo que foi colocado nos seres humanos, chamado cérebro, para te ajudar a sobreviver. E quem conta para esse cérebro como é que se sobrevive nesse planeta é você ao longo da sua história, com as suas experiências, com as trocas, com as referências que você vai ganhando. Então, muito bem. A Laura, por exemplo, muito provavelmente cresceu numa casa onde, como quase todas, precisa-se de dinheiro para estar seguro. Isso foi falado muitas vezes, né? Dinheiro é importante, traz segurança, você precisa ganhar dinheiro ou precisa estar com alguém que ganha dinheiro. Então, quando a Laura se permite entrar num casamento onde o marido é o provedor e ela uma coadjuvante nisso, sendo a cuidadora dos filhos como principal função dela, esse cérebro entende o quê? Eu preciso me manter seguro. Como é que eu mantenho a Laura segura? Eu preciso de dinheiro. Quem tem dinheiro? O meu marido tem dinheiro. Vejam só essa construção, gente, que perigosa. O que esse cérebro entende? Então, a gente precisa do marido para sobreviver. Então, o que acontece quando a Laura pensa em desafiar esse marido que lhe dá segurança? Se a função primordial do cérebro para te manter viva é te manter em segurança, ele vai falar o que para você? Não faça isso, humana. Porque se a gente fizer isso, a gente pode perder a nossa segurança. Porque hoje a minha segurança depende desse ser externo a mim. Você contou isso pro seu cérebro. Então, quando qualquer coisa que ameace esse relacionamento, que me tire desse lugar de segurança, vai ser vetado por esse cérebro. Como é que ele vai vetar? Ele vai te dar a emoção, que é a informação que vai fazer com que você não queira progredir nessa ideia que pode gerar insegurança. Ou seja, ele vai dar medo. Não porque ele quer o mal da Laura, mas porque ele entende que manter as coisas como elas estão é melhor do que se arriscar a perder essa segurança que é externa a Laura. Quando a gente coloca em alguém fora da gente a possibilidade de dar pra gente segurança, quando essa segurança ela não vem de dentro, ela vem de fora, todas as vezes que... E é isso, gente, por exemplo, que acontece em relacionamento tóxico. Todas as vezes que o cérebro identifica que a fonte que provê, seja dinheiro, seja amor, que provê segurança para esse cérebro, lembrando que Mãe Natureza foi muito generosa com a gente, nesse sentido. Só tem dois modos: segurança, que é parasimpático, calma, tranquilidade, paciência, equilíbrio emocional, e insegurança, que é o simpático, que não tem nada de simpático, que é alerta, ameaça, ansiedade, controle, etc. Então, só tem esses dois modos, gente. A gente não tem nada no meio. A nossa biologia, ela varia entre esses dois. Então, se eu não tô me sentindo seguro, eu tô necessariamente me sentindo inseguro. Então, quando a gente coloca fora da gente a fonte de segurança que nos provê segurança, não dentro da gente, a gente precisa dessa pessoa, dessa situação, desse trabalho. Por quê? Se é ele que me provê isso, se eu perder ele, minha sobrevivência está ameaçada. O cérebro entende isso. Então, humilhe-se. Deixe para trás os seus desejos. Ignore o que você quer. Por quê? É muito mais importante preservar esse relacionamento do que a gente fazer o que a gente quer se a nossa segurança está em jogo. Muito bem, vocês entenderam isso?
Isso é fundamental, gente, porque o grande problema de qualquer mulher que sofre de dependência emocional do ponto de vista neurocientífico é que ela alocou fora de si o prover de segurança interna. Eu preciso de alguém que não sou eu para me dar a segurança que eu não dou para mim. Então, esse é o ponto 1 do que a gente tá vendo aqui da história da Laura, de por que tá tão difícil para ela aceitar esse trabalho que obviamente é algo excelente para ela. Que vai dar independência financeira, que vai colocar ela num lugar onde ela vai poder voltar a se experimentar em algo que dava muito prazer para ela, muita felicidade para ela, e em que ela não deixa nada para trás, porque os filhos já estão na escola, não precisam mais dela com tanta presença. Então, o negócio aqui é, essa mudança de trabalho da Laura deveria ser inegociável para ela. E ela tá super disposta a negociar, a abrir mão disso. Por quê? Medo. Segundo ponto que a gente tem aqui. Então, eu falei com a Laura e pedi para ela fazer o teste de personalidade da MyMatch para entender a genética do comportamento dela. Quais foram os traços que ela trouxe com ela, porque alguns traços favorecem essa incapacidade de você se priorizar. Qual não foi a minha surpresa, que o principal traço da Laura é a agradabilidade. O traço da agradabilidade, ele vai falar sobre as estruturas cerebrais voltadas para a empatia e para a cooperação. Então, pessoas com alta agradabilidade tendem a ser altamente cooperativas, voltadas para o coletivo, mais empáticas e querem muito estar junto, pertencer. Pessoas de baixa agradabilidade são pessoas mais independentes, pouco mais egoístas, mais assertivas e não tem problema de ser impopular, de ter opiniões impopulares. Pessoas de alta agradabilidade têm muita dificuldade de ter opiniões que desagradam as outras pessoas. Então a gente tem esses dois polos da agradabilidade. Lembrando que a ciência da personalidade é um espectro que vai de 0 a 100. Então, tanto baixo quanto alto, não tem nem certo nem errado. Você pode manifestar qualquer um dos traços em qualquer um dos lados dos espectros. A Laura tem 87 pontos de agradabilidade, de 100. Ou seja, ela é um ser de altíssima agradabilidade. Pessoas de alta agradabilidade, que também têm alta sensibilidade emocional, que é o traço que determina como você vai experienciar emoções ruins, acabam sendo muito fácil vítimas de dependência emocional. Porque são pessoas que têm uma dificuldade legítima de se priorizar. De entender que primeiro você precisa cuidar de você e depois você cuida dos outros. Porque quem vai cuidar dos outros é você. E se você não estiver bem com você, a pessoa que você vai levar para cuidar dos outros, ela não é suficiente. Então primeiro tem que cuidar da gente. Quando você tem esse traço tão alto, junto com uma insegurança interna, que é isso que faz a gente depositar no externo quem nos dá segurança, faz um coquetelzinho da dependência emocional. Por mais que a gente veja aqui, ó, ela falando que antes de casar, ela trabalhava como secretária executiva e era muito feliz. Ou seja, gente, ela tem evidências de que a independência dela e esse trabalho que está sendo ofertado para ela são bacanas para ela. Ela não tem dúvidas disso, porque ela já teve até experiência com isso. Então, o ponto aqui é, por que uma pessoa com todas as características que estão levando ela para tomar uma decisão fácil, tá com tanta dificuldade de dar esse passo? Esses dois pontos. Pessoas de alta agradabilidade tentam o tempo inteiro tornar o próprio desejo menos inconveniente. Muito bem, como é que a gente faz então para ajudar a Laura a dar esse passo na direção de fazer bem para ela, ser o melhor ser humano para ela, se priorizar? Primeiro ponto, precisa parar
de ter sua segurança baseada no fora dela. Então, a gente tá falando aqui que é necessário construir uma autoestima mais estável. A gente precisa começar a se fazer bem. Porque nada angaria mais evidências que a gente ama a gente, que a gente é segura dentro da gente, do que se fazer bem, praticar se fazer bem. Aí você vai falar assim, mas como é que a gente pratica se fazer bem? Quando você olha para uma pessoa, ou na sua imaginação, uma pessoa que se ama, o que ela faz por ela? Por exemplo, uma pessoa que se ama, ela se negligencia o tempo inteiro? Ela diz sim quando ela quer dizer não? Ela é uma pessoa que não coloca limites? Não, né, gente? Pessoas que se amam dormem bem. Pessoas que se amam se priorizam, impõem limite, se respeitam, dizem não, se afastam de relações tóxicas, são capazes de compreender quando algo é importante para si e seguir os seus próprios desejos. Tá, então vamos olhar para isso. Como é que eu começo a me fazer bem? Pega alguma coisa dessa lista que você mesmo vai criar para você, de coisas que pessoas que fazem bem para si, fazem para si, e começa a praticar. Dessas coisas que você listou, qual é a mais fácil para você começar a fazer amanhã? O que você pode se experimentar hoje, agora, quando desligar a live? Precisa fazer. Cérebros não entendem planejar. Não entendem ruminar. Cérebros entendem fazer. O que vira hábito? Aquilo que é executado com frequência. Então você vai criar o hábito de criar um espacinho de autopriorização. Em que nesses 20 minutos, de preferência fixos, tá? Para você poder educar as pessoas que estão ao seu redor de que esses são seus 20 minutos inegociáveis. Você vai cuidar de você. A outra coisa que eu falaria nesse caso específico. Se sua segurança financeira depende de alguém que não é você, mude isso imediatamente. Porque no sistema que a gente vive, mulheres que não são capazes de prover para si são reféns de quem provê. Ah, mas meu marido é incrível. Não importa. A gente ter pessoas fora da gente que podem dar pra gente segurança e a gente não ser dono de nada dessa segurança é um perigo. Por quê? Se qualquer momento dessa existência essa pessoa não quiser mais estar com você, que ela tem todo o direito de fazer isso, ou começar com comportamentos que você não concorda, você não tem como sair dessa relação. E não tem como sair nem em termos financeiros, mas também em termos psicológicos, gente. Porque esse cérebro, quando ele entende que ele precisa de uma pessoa que não é você, fora de você, para te manter em segurança, ele vai te dar tanto medo de sair dessa relação, com tantas justificativas plausíveis, porque ele sabe exatamente o que dizer pra você pra te manter nos seus infernos conhecidos, que você não vai conseguir sair. A alta agradabilidade é um traço de personalidade lindo, 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 que seria incrível se mais pessoas da humanidade tivessem esse traço. Mas não pra usar pra você fazer isso com você. A empatia, a colaboração, a cooperação, que são naturais desse traço, não podem virar subservência, não podem virar anulação, não podem virar autonegligência, porque não é para isso que seu cérebro te deixou uma pessoa mais empática. É sim para você poder fazer laços melhores, para você ser uma pessoa capaz de juntar pessoas, não para você se fazer mal. Então, não vamos usar a nossa genética, que é o que fala os nossos traços de personalidade, para nos fazer mal. Vamos usar a nossa genética para fazer o bem. Então, o que você vai buscar? Vamos buscar essa
cooperação, essa colaboração, essa empatia com pessoas que podem ser para além desse relacionamento, que te deixem segura, não insegura. E vamos diminuir a importância que a gente dá para a aprovação desse marido, para a gente poder validar os nossos desejos. Lembra, gente? A importância que a gente dá pro outro é nossa, não é do outro.